malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados pelos jogos de tabuleiro, muito faladores e que já vos anda aqui a fazer companhia já há algum tempo nestas conversas divertidas. Malta, o meu nome é Marco Silva e é um meu enorme prazer estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva. Ora, hoje falamos-vos sobre, de uma forma um bocadinho pessoal, da forma como nós os três, aprendemos então a jogar os nossos jogos de tabuleiro. Já falamos em vários episódios sobre este tópico, de uma forma indireta, no fundo. Hoje abrimos um bocado, se calhar, as portas do confessionário, neste nosso sofá virtual, e vamos falar sobre as histórias de como nós aprendemos a jogar, como é que nós explicamos e até damos ou recebemos essas explicações e como é que ficaram na nossa memória essas histórias. Se calhar vai ser também assim um momento de partilha divertido. Será um episódio que antecipo revelador, divertido, muito pessoal, aqui desta equipa para convosco, mas como sabemos que alguns de vocês podem não ter ouvido todos os episódios, nós temos aqui alguns episódios no podcast, começamos se calhar pelo que interessa, e se vocês então não conheciam, interessa mesmo nós nivelarmos como é que afinal nós aprendemos ou como é que nós gostamos, a nossa forma preferida de aprender os nossos jogos. Eu vou partilhar já, abro aqui o confessionário, aqui já, sento-me já eu já partilhei isto algumas vezes, que é, eu efetivamente gosto de ler livros de regras. É verdade. Revelação. Não havia suspense aqui, quase que merecia um mas é verdade. Não estava à espera. Não, ninguém estava à espera. Mas eu gosto de ler livros de regras, também vejo os vídeos, de vez em quando também tenho aquela coisa de ok, deixa-me só ver aqui o vídeo porque não percebi muito bem o livro de regras. Há livros de regras que, oh meu Deus, mais valia ter feito o vídeo, mas pronto, a realidade é, eu desfruto da experiência de pegar no livro e aprender como foi escrito e desvendar o jogo por ali antes de pegar nele na mesa. É o meu guilty pleasure, vamos dizer assim. Existem outros, pronto. Chocolate também está muito perto dessa lista, mas pronto. Se calhar consigo combinar os dois, não é? Comer uma tablete de chocolate enquanto estou a ler o livro de regras, por isso a coisa, um ginzinho também. Tudo isto consegue combinar. Os meus guilty pleasures todos culminam assim muito bem uns com os outros. E este é o meu momento de confessionário. Bruno, como é que tu gostas de aprender? Compartilha lá. Eu acho que também não é surpresa, porque também já, para quem nos ouve, eu já disse isto e não é surpresa para vocês os dois também, vídeo. É vídeo e eu diria 90% dos jogos que eu aprendo é através do vídeo e diria que 10%, se tanto, será com o livro de regras ou com o vídeo a dar, nem que seja um playthrough, que às vezes não existe mesmo tutoriais. Às vezes é alguém que está a jogar o jogo e grava e, portanto, estar a ver alguém a jogar e com o livro de regras ali por perto pode ser que também ajude. São estas as duas formas, mas sempre que possível e sempre que houver um tutorial, e se houver tutorial das pessoas em quem eu confio, porque existem pessoas já de referência, eu vou sempre para essas pessoas. Sim, senhor, sim, senhor. E Miguel, vamos só faltas tu partilhar como é que tu costumas aprender os teus jogos, ou como é que gostas? Pronto, eu sou o gajo intermédio, não é? Porque no meio é que está a virtude. Temos um Marco que não, eu é manual, eu gosto de ler um manual. Depois está o Bruno no extremo oposto, não é? Que é não, vídeo, por amor de Deus, eu não tenho pachorra para ler manuais. Eu sou o tipo que gosta de ler manuais, mas também gosta de ver um vídeo quando às vezes eu não tenho tempo suficiente para ler o manual, porque ler o manual é uma coisa que, obviamente, demora o seu tempo, é preciso ler, é preciso entender o que é que lá está, e aí eu concordo com o Bruno, ver um vídeo é muito mais rápido e é muito mais intuitivo, exatamente, do que estar a ler 24 páginas de um manual, isto se for um manual normal, ou relativamente normal e relativamente curto. No entanto, também gosto muito da experiência do manual e do papel e de ler e de andar a passar a página, etc. Mas, Marco, tu estavas a dizer que em relação ao chocolate
Eu não sei se isso é muito saudável depois para o livro de regras, porque entretanto estás a comer chocolate e estás a folhear o livro. Isso não te faz comichão, não há aí nenhum sentimento de... É verdade. Eu até fiz uma combinação perigosa, não é? Quer dizer, estou a beber gin, a comer chocolate e a aprender um livro de regras. A gente, quem está a nos ouvir pela primeira vez, olha, aquele ali para explicar regras deve ser o máximo. Aquilo vai correr bem. Mas a verdade é, aprender os jogos é uma das primeiros contactos que nós temos. Já falamos disto também, da importância que é o primeiro momento com o jogo, não é? Para algumas pessoas, o primeiro momento com o jogo é na loja, ali na prateleira, a pegar nele e a ter aquela experiência de será que vou comprá-lo ou não. Mas a realidade é que quando chegamos a casa, e já agora, não descurando esse momento que também tem a sua importância. Um dia destes, se calhar, vamos falar sobre os jogos na prateleira e esse momento fantástico de o tirar da prateleira e o levar até à caixa para o comprar. Também podemos depois fazer um episódio só sobre isso. Mas hoje na loja. estamos a falar. Na loja. Na loja física, já nos lembramos, eu sei. Não. Também pode ser na digital. Não, é que estavas a falar em jogos na prateleira e tirar da prateleira e eu pensar, oh Deus, vamos outra vez para a prateleira da vergonha, hein? Por favor, não. Não. Vá lá que não. Mas não, que a minha está a continuar a crescer e eu ainda vou desbravando. Não vamos por aí. Ainda hoje chegou mais uma caixa. Não, chegou mais uma caixa. Chegou mais uma caixa hoje. Por isso é que eu estou a falar disso. E deve ser um Kickstarter. Por acaso estes são mesmo para a DICE. Vou agora também dizer. Estes chegaram, foi uma doação que eu já estava há algum tempo para chegar e chegou e tenho ali um montão deles agora para experimentar, gravar e essas coisas. Ele é um homem mais controlado agora. Não ando. São Collector's Editions e caixotes pesados que vêm aí. Mas pronto. Mas voltando ao tema que nós estamos aqui a falar, que não é esse momento, mas o momento em que nós temos o primeiro contacto efetivo com o que está no interior da caixa. Vou pôr assim, se calhar, a coisa. E quando abrimos a caixa, efetivamente um jogo de tabuleiro, ao contrário, se calhar de outras coisas que nós podemos abrir uma caixa e a coisa está pronta para começar a trabalhar, é aquela ali precisa mesmo de ler o manual. Eu não estou a ver de alguma forma o conhecimento que está naquele manual vai ter que entrar na cabeça da pessoa que vai jogar antes da experiência começar. Por isso há aqui várias alternativas e há aqui várias formas de o fazer. Eu pessoalmente, o livro de regras para mim faz parte da experiência porque tem arte, e é verdade, há um cuidado, aquilo não é uma folha perdida, quase como se, pronto, não é? Olha, imprimi aqui um doc, não é? Escrevi aqui um canto de texto e estava texto preto, helvética, só para ser bonito, e em folha branca, dobrei aquilo em 4 e meti. Já agora, houve momentos onde havia coisas assim, de algumas editoras que estavam a publicar em Portugal, dessa forma, as regras em português era uma folha A4 que estava lá enfiada lá no manual. Lembro-me, felizmente já passamos desses momentos negros, vamos dizer assim, dessa idade média dos jogos de tabuleiro aqui em Portugal, e hoje não, aquilo é mesmo uma produção, até mesmo quando é traduzido, tem o design, vem com as ilustraçõezinhas e essas coisas todas. Há muito trabalho ali nessa parte manual. Por isso eu valorizo esse trabalho, depois valorizo também pela forma como é explicado, é estruturado. O meu lado de engenheiro tem esse pronto, não sei, eu estou habituado a documentos técnicos e gosto das coisas organizadas. O manual, quando vem assim, dá-me muito gozo. Os vídeos também acho piada, porque são uma outra maneira muito mais visual de ver o jogo e de aprender o jogo, mas eu tenho um problema com os vídeos, que eu já também tinha falado, acho eu, no passado, já não me lembro se em gravação ou não, mas seja como for, repito, se já foi gravado, que é, custa-me imenso estar a ver aquilo ao ritmo da cadência que está no vídeo. Imenso, porque assim, é preciso de detalhe. Atenção, eu gravo vídeos para explicar os jogos e tenho total consciência que eu naquele momento estou a pensar numa pessoa que se calhar vai ter esta dúvida, mas para a maior parte das pessoas se calhar não vai ter, mas eu tenho que pôr isso para aquela pessoa ali e é muito difícil andarmos para a frente e para trás no vídeo facilmente. O vídeo tem que estar muito bem cortado e tudo, e esse para mim é o problema dos vídeos, coisa que eu não tenho com o manual, porque com o manual eu consigo entender que aquilo a partir de agora é assim, isto aqui é worker placement típico,
ler na diagonal, exceção, ok, já está. E leio ao meu ritmo. E depois, se quiser, vou ler. Eu não preciso ler as palavras todas, da mesma maneira que ninguém lê o manual técnico todo, não é? Mas até o momento onde eu entendi as regras, e depois, se me surgiu uma dúvida, sei onde é que eu vou buscar. É isto que eu preciso. Preciso de indexar o manual. Portanto, esta é as minhas vantagens. Vou deixar o Bruno, que gosta dos vídeos, dizer as vantagens do vídeo. Eu fui bater um bocado no vídeo, mesmo de propósito, que é para ele agora poder salvar a coisa. Marco, eu pego também no livro de regras, no manual de regras, sobretudo para o setup, porque um dos problemas dos vídeos é que muitas vezes os vídeos estão já com o setup feito, muitas vezes com um setup pré-definido ou para 3 ou para 4 jogadores, e se eu vou jogar para 3, quais são as diferenças? E muitas vezes, para aprender as regras, muito bem, o vídeo serve, mas eu primeiro tenho que montar o jogo. Pego no vídeo, aquele vídeo que eu já vi anteriormente e quero fazer só uma revisão antes de explicar o jogo, e agora penso, mas espera lá, quantas peças são aqui, quantas cartas eu dou a colar, porque nós afinal vamos ser 4 jogadores e não 3. E o livro de regras aí é muito mais fácil de extrair essa informação. Quanto à cadência acho que já tivemos esta conversa, o ir para trás e para a frente, isso a mim não me faz confusão nenhuma. Os vídeos para mim são o meu salva-vidas, porque me poupa imenso tempo. Mas não é só, é preguiça também, porque acho que também foi uma questão de hábito que eu fui ganhando este hábito de ver os vídeos, e depois quando às vezes até tenho tempo para ler o livro de regras, eu acho que também já disse isto, passado 2-3 minutos de investimento, eu já disse, não, vamos passar à frente, vamos lá ao YouTube, procurar pelo vídeo X, e acabo por gastar um bocadinho mais tempo. Em vez de gastar 10 minutos que eu tinha reservado para ler o livro de regras, gasto 15, 20, mas vi o jogo quase na totalidade, e é uma das coisas que eu acho que é uma grande vantagem, é o aspecto visual. Já disse isto também, sou uma pessoa que mais intuitiva no aspecto visual. Eu, se vejo as peças a mexer, vejo para onde é que vai a coisa X, a peça Y, é muito mais fácil interiorizar as regras e também, ao mesmo tempo, imaginar-me a explicar, porque também é um processo que eu faço quando estou a aprender, porque vou ser eu que também vou explicar. Eu começo logo a fazer esse duplo trabalho, que é, estou a interiorizar as regras e já estou a imaginar como é que vou explicar. E enquanto estou a ver as coisas a rolarem, para mim é muito mais fácil. Eu não consigo fazer isso com o livro de regras, mas também se não houvessem vídeos, lá teria que ser assim, não é? Já houve uma altura em que era assim. É verdade. O Bruno tocou aqui num ponto importantíssimo que eu também gostava de ouvir, Miguel. O que é que tu achas? Que é, aprendemos o jogo com o jogo à frente e o vídeo consegue fazer ou não. O Bruno é bastante visual e quer, é o jogo e o tabuleiro e as peças e o contacto com as coisas para interiorizar. E tu, seja com o livro de regras ou com vídeo, não é? Quer dizer, agora... É assim, se for com vídeo, eu não me chateia, porque o vídeo já lá tem as coisas montadas e tal, eu até consigo perceber, ok, fixe, estas peças movem-se desta maneira, aquelas da outra, dá umas cartas e tal, e portanto eu consigo ter o feeling da coisa com o vídeo. Se eu não tiver o vídeo, e como eu normalmente eu pego no manual e eu não vou ver o vídeo, o que acontece é que eu tenho necessidade de fazer o setup. Eu tenho necessidade de montar o jogo em cima da mesa e de ver as peças e de ver os componentes e de perceber, então as cartas XPTO são estas. Ok. Porque senão, depois eu vou ler as regras, eu vou ler como é que aquilo funciona e obviamente o manual depois está-me a referenciar as cartas de não sei quê. E eu não sei que cartas é que são, porque eu tenho ali 4 tipos de cartas diferentes e eu sei lá que cartas é que são essas. E portanto, dá-me muito jeito a mim, quanto mais não seja, para experimentar o setup. Faço o setup, nem que seja para 2, não interessa. Só porque dá menos trabalho fazer o setup para 2 do que fazer o setup para 4. E é verdade, porque há menos coisas para dividir. Mas lá está, mas isso muitas vezes até faz parte da minha estrutura de quando eu compro o jogo, o que é que acontece? Porque eu compro o jogo, chego a casa, tiro o jogo do plástico, tiro da caixa e tal, e depois aquilo vem com um monte de componentes que depois é preciso dividir ou em sacos ou num insert ou o que seja. E então, tudo bem, eu vou separar isto, mas vou separar isto de uma maneira lógica e de uma maneira fácil que me permita depois eu conseguir desmontar e depois conseguir explicar também às pessoas de uma forma fácil para que eu consiga dizer à pessoa, olha, este é teu, estas coisas são tuas, estas coisas são tuas, estas coisas são tuas e está a andar. Pronto. E portanto, tudo isso faz parte quase do processo.
algures no meio do processo, vem o manual e vem o montar o jogo e o fazer o setup e o perceber. Então, cartas são estas, que peças são estas. Espera, mas afinal isto também é do jogador, portanto isto vai para o mesmo saco. Pronto, por aí fora. Bom ponto. É assim, eu tenho... Tens o gajo fixe que quando empresta o jogo, o setup já está mais ou menos feito. Isto é só pegar aqui no jogador 1, aqui está o jogador 2. Basicamente. E toma lá aqui um saco e serve-te. Monta o teu setup porque já está tudo separadinho. Eu também faço muito mais jeito, não é? Isso é um bom ponto. E eu faço isso. Eu quando eu compro imensas caixinhas de plástico. É outra coisa. Não é só os livros. Eu sou o maluquinho das caixinhas de plástico. E eu faço isso também, que é organizo as peças por jogador, o que é que não é de jogador, o que é comum, porque não é só a parte de fazer o setup, é também de arrumar o jogo. Também, é muito mais rápido. E depois há aquelas pessoas que gostam de jogar o jogo, mas mal acaba o jogo têm a tendência de dispersarem, não é? E se tiveres... e se tu puseres, por exemplo, recursos numa caixinha, é muito mais fácil só pôr depois a tampa, praticamente, e essa parte já está arrumada. Sim. Poupamos imenso tempo. Mas depois também aprendes as regras, na minha opinião. Quando eu faço eu há uma parte de aprendizagem de este jogo no setup tem estas peças, este é o nome das coisas, divide-se assim, isto é só para solo, e depois é lá como nos vídeos, não é? Se quiseres aprender, eu vou deixar a parte de solo para tu aprender sozinho. Eu também de vez em quando faço isso. O César agora vai nos bater. Eu também de vez em quando faço isso. Olha, esta é a parte toda de solo, tem aqui um saquinho para as cenas todas do solo. Pronto, está ali. Olha que eu jogo bastante a solo e eu próprio faço isso. Portanto, isto é a parte para jogar a solo. Não, porque acaba por ser uma parte diferente do jogo, não é? Muitas vezes tu tens componentes diferentes, tens mais umas cartas, mais uns marcadores, o que seja, e que só entram para ali. Então isso tem um saco à parte, com certeza. Porque se eu puser o jogo à frente com mais pessoas, eu não preciso daquilo. Portanto, esquece. Eu até posso ter lá um papel a dizer solo. Pronto, está feito. Mas não subdivides isso, não é? Se tem um saquinho para isso. Não. Tens um saco para aquilo e normalmente também não são assim tantos componentes. Não é 3 vezes mais os componentes para o solo do que é para o jogo normal. Estou mesmo a sentir o comentário do César a este momento que neste episódio. Mas venha. Há de aparecer, a gente há de responder. Grande abraço, César, grande abraço para ti. Eu efetivamente aprendo com isso e aprendo no setup, e isso aí acho que aqui todos estamos a concordar. O manual é o melhor para isto, mas mesmo assim vou deixar aqui vou pegar aqui no momento para pôr aqui efetivamente o manual não é o melhor, porque nunca tem como é que se põe as coisas nos inserts. É verdade. Eu aprendo sozinho como é que se põem as coisas nos inserts. Alguns têm. Alguns têm na caixa até. Eu estou-me a lembrar do Fresco. O Fresco Megabox, que até tem uma página que tapa o insert todo para tu saberes onde é que pões as coisas. By the way, nem sempre consegue ser muito claro o que peças é que vão para cada sítio. Porque aquilo é uma fotografia, mais ou menos, porque é que as coisas deviam ser, e tu de vez em quando tens que olhar. É esta mesmo. Houve 2 ou 3 que eu tive que olhar assim um bocado assim. Esta é dali. 2 ou 3 não é por aí. Eu sei, mas ainda assim já é uma grande ajuda teres uma folhinha de como é que isto entra no insert. Porque eu lembro-me de inserts de Kickstarters que eu não sabia como é que aquilo se fazia e depois fui à procura de um vídeo para tentar perceber como é que aquilo encaixava. E consegui. Mas já está, mas aí foi um vídeo, sim. Eu fiz um vídeo. Ia fazendo pausa nos vídeos. 10 segundos. Este é aqui. Pausa, 10 segundos. Ok, então isto metes ali. Tá. Pronto. 5 minutos depois. Tac. Ok, play. Mais 2 segundos. Ok, pausa. Mais 10 minutos a pôr não sei o quê. A fazer punch e a pôr as coisas. Vai, bora. Siga. Próximo. Olha, mas eu vou... Para quem vê os vídeos do nosso canal de YouTube, provavelmente já viu algum unboxing. Eu nos unboxings no final, eu faço um pequeno corte e depois mostro o jogo dentro do insert. Vai sair um vídeo em breve, muito em breve, de um unboxing que eu fiz, que eu pessoalmente não consegui descobrir como é que se punha aquilo nos inserts. Ainda hoje não está, porque ainda não encontrei ninguém que consiga
Há efetivamente um problema naquele insert. O insert tem as formas certas para as coisas, mas tem mais componentes do que os cabem na cena para aquela forma. É para seres criativo. Para mim... É para seres criativo. A ideia desses inserts é, olha, estão aqui umas guidelines. E tu agora fazes como... Recio não cabe na petesga. O gajo não pode caber o recio na petesga. Não, mas é sério, há um momento épico nesse vídeo que eu tentei, eu juro tentei. Eu disse mesmo isso, pronto, eu ainda vou ter que ir estudar e tirar um curso sobre como é que se mete isto, porque pessoal, vocês não veem porque é off-camera, mas eu tive bué de tempo a tentar vos dar aquele momento de... É que eu senti o valor que ia trazer esse momento para as pessoas, mas eu não o consegui dar às pessoas, sei? Isso. Eu gostava de o tirar para mim neste momento. Eu não vou para mim, que alguém me pode dar. Eu estou a falar por acaso agora, também vos digo, da Deluxe Version do Rococó. Okay. Deluxe Version do Rococó é muito bonita, tem incríveis componentes que não cabem no insert. Mas agora dizem assim, está bem, mas não cabe por um bocadinho, Marco. Não cabe por um bom bocado. Tipo, 1/3 das coisas cabe, 2/3 fica no saquinho ao lado. Por isso não é uma coisa por um bocadinho. Mas isto também faz parte da aprendizagem, na minha opinião. Eu acho que arrumar o jogo é também uma parte que normalmente não vem nos manuais, não vem nos vídeos, a não ser que sejam uns vídeos que nós tentamos fazer para tentar complementar estas coisas, mas a realidade é não vem em lado nenhum. Eu normalmente só depois do primeiro jogo é que arrumo final. Definitivamente, ou arranjo a forma definitiva de arrumar o jogo. Porque eu antes de... Ok, já aprendi as regras, acho que é isto, as coisas são minimamente organizadas. Mas depois de acabar o jogo, isto não faz sentido estar aqui porque estas peças são mais usadas desta forma e então mudo outra vez a arrumação. Portanto, concordo. Também faz parte da aprendizagem. A arrumação. Sim. E devia se calhar também fazer parte do manual ou de alguma forma algum apoio. Acho que também aqui eu aprendo sozinho essa parte. Acho que todos nós temos que aprender sozinhos e ter aqui umas ideias criativas para fazer isso. Falando de outra parte também muito interessante, que eu acho que isto aqui até agora tivemos no mundo tradicional, vamos dizer assim, de como é que se aprende a jogar. Ou vão ver uns vídeos e depois é setup, dando aqui alguns nomes às coisas, setup é entender os turnos, é entender os componentes, entender as secções. E é um bocado o que nós andamos à procura, seja no manual, seja no vídeo, vamos à procura disto e começamos a jogar. Existem efetivamente outras... e os híbridos dos dois. Desculpa, Miguel. E de vez em quando fazemos o híbrido dos dois. Não quis discriminar aqui ninguém. E a realidade é... Isto para a maior parte dos jogos é o suficiente. Existem jogos que inovaram, na minha opinião, e que também gostava de falar um bocadinho disso, que é, por exemplo, os jogos que trazem uma app tipo Companion para nós aprendermos o jogo, em que nos dizem o setup, que nos dizem o nome dos componentes, são extremamente visuais e extremamente step by step. Eu até argumento que isto é basicamente o que o vídeo faz, mas ao teu ritmo. Tipo, olha, agora faz isto, next. E agora isto, next. E pronto, acabaste o setup. E se calhar até pode-lhe dizer, tenho 3 jogadores. Ele, sim senhor, 3 jogadores, então tira fora estas cartas, tira fora não sei o que, são-se whatever, e agora tapa isto ou tapa aquilo e já estás pronto para 3 jogadores. É giro. Não me choca muito. Eu acho que não ficas dependente da app, que é uma das coisas que eu não acho muita piada quando temos jogos em que o livro de regras efetivamente desapareceu parte dele e ficou dentro da app, e se um dia a app deixar de funcionar, bye game, porque não vais conseguir jogar o jogo. Ou não sei que eles decidam pôr aquilo numa página web qualquer e olha, façam download disto e safem-se e rezem. Mas caso contrário, tu não vais conseguir. Se não conseguires fazer sideload, a partir do momento em que aquilo ardeu, nunca mais vais conseguir jogar o jogo. Isso para mim choca-me um bocado, porque acho que é uma das coisas engraçadas dos jogos de tabuleiro é serem temporais. Eu, se calhar daqui a 50 anos posso querer jogar um dos jogos que está ali na prateleira com filhos, com netos e dizer assim, olha, isto era o que eu jogava quando era miúdo. Olha, isto. Eu faço isso já agora. Eu jogo jogos, tenho jogos que quando eu era miúdo e se calhar não são os primeiros jogos que me apetece jogar, mas a satisfação de poder pegar neles existe e nesses jogos não existe. Contudo, um setup acelerado, já vejo aqui um mercado muito interessante para criação até, já agora fica aí, de uma framework genérica para fazer esse tipo de instrução até. Porque a realidade é,
isto é comum em muitos jogos. As particularidades do jogo são perfeitamente, se calhar, standardizáveis e o setup ficava muito mais intuitivo, muito mais fácil, e eu não preciso. E aí eu digo-vos, eu se calhar já não me ia apoiar tanto no livro de regras, porque esse tipo de experiência é estruturado o suficiente para eu gostar, que é o que eu gosto nos livros de regras. My two cents, o que é que vocês acham? Bruno? Eu não sou utilizador dessas apps, mas sei do que estás a falar e acho que até a Cosmos, a editora Cosmos, tem uma espécie de acervo de jogos da Cosmos em que tu, tendo a app, tens acesso aos tutoriais feitos por eles. Agora não sei se são espécies de vídeos ou se são passo a passo, não cheguei a ver, mas sei que quando, acho que foi o The Crew, acho que era da Cosmos. É da Cosmos, sim. É da Cosmos, sim. Quando eu comprei o The Crew, eles tinham lá, não sei se é um QR Code, qualquer coisa para sacares descarregares a app. E eu descarreguei a app, só que depois não cheguei a utilizar, mas abri só para ver o que é que estava lá dentro e tinha uma série de jogos que tu podias selecionar para aprenderes o jogo. Portanto, acho que isso é útil, apesar de nunca ter experimentado, e acho que passa aí um pouco o futuro da aprendizagem dos jogos. Também depende das editoras colocarem um esforço, ou então, como tu disseste, haver uma framework em que as pessoas podem chegar lá e podem disponibilizar esses próprios tutoriais self-made, não é? Portanto, comunidade. Não é oficial, mas que poderá de qualquer forma às vezes até ser melhor do que os oficiais, e é assim que normalmente as coisas nascem, é pela boa vontade das pessoas, e depois a coisa transforma-se. A comunidade é muito mais forte do que qualquer empresa. Se isto tivesse tração e for bem feita a framework, acredito que a comunidade iria usar, porque olhem para o BGG. O BGG é exatamente isso. O BGG nasceu porque é forte e a comunidade foi agarrar-se a uma coisa forte e a força da framework. E em quase todos os jogos, tu vais ao BGG, vais à página de files, ao segmento, ao item dos files, é raro encontrar algo que seja mesmo da editora. É quase tudo feito por fãs, pela comunidade, sim. Mesma coisa com as sleeves, as editoras, a maior parte delas, tirando a Fantasy Flight, que gosta de vender os seus próprios sleeves, a maior parte deles nem sequer quer saber que tamanhos é que são para aquele jogo e tudo. Quem te vai dizer qual é o melhor tamanho de todas as marcas e tudo é a comunidade. Há lá um postzinho daquele jogo a dizer, olha, são tantas deste tamanho, tantas deste, ou se for desta marca da Mayfair é deste, se for da Fantasy Flight é deste tamanho, tal, não sei o quê. E ajuda-te imenso, porque a framework, outra vez, a framework é boa, funciona, as pessoas usam, e pronto, a comunidade vai claramente contribuir. Miguel, tu também achas que as apps são um bom contributo para tutorials? Para tutorials eu acho que sim, porque lá está, em termos de setup, mesmo em termos de, ok, já fizeste o setup, agora bora lá jogar assim um turno ou dois, só para tu perceberes como é que isto funciona. Isso eu acho que funciona muito bem. Lá está, também era uma coisa que podia estar no livro de regras, uma coisa não impede a outra, mas sim, lá está. Se houver gente que prefira uma app em vez de um livro de regras e prefira ter um tablet na mesa com alguma coisa que até tem, e até há jogos que depois mesmo a meio do jogo até podem ter vozes e coisas assim, e fica uma experiência completamente diferente, obviamente, do que estar alguém a ler flavor text que não vai ler, não é? Que basicamente não vai ler, e assim não, tu estás a ouvir alguém que gravou aquela voz e que está a contribuir para criar uma experiência mais imersiva no jogo. Assim, sim, ok, sem problema nenhum. Já agora, Marco, o problema das apps eu acho que pode não se pôr, porque é uma app, tu tens aquilo instalado e portanto aquilo não desaparece. Não, mas o teu sistema operativo do telemóvel pode evoluir para deixar de suportar. Certo, até aí tudo bem. Mas pronto, mas isso tu desabilitas os updates. Os updates, pronto. Não, tudo se faz, eu não percebo o problema. Para que é que tu precisas dessas coisas dos updates? Não precisas disso para nada. E há sacrifícios que temos que fazer pelos nossos jogos, Marco.
Gostei. Daqui a 20 anos tu ainda tens de ter o mesmo telemóvel. Então. Há sacrifícios que temos de fazer pelos nossos jogos. E esse é um deles. E é um pequeno sacrifício. Bom, enfim. Enfim, olha, este telemóvel é só para os jogos, está bem? Este tablet é só para os jogos, está bem? Pronto, exato, é só para os jogos. Isto está tudo desabilitado. Não, é mesmo assim, não mexe. Pronto, este é mas isso é muito antigo. É para isto. Pronto. Era assim que se fazia na altura. Era assim? Não. Exato. Mas sim, mas acho que as apps podem ajudar e bastante, de facto. E se for, e já agora lançando-te para ti, e as questões em que, em vez de ser uma app, efetivamente é de uma forma analógica um self-tutorial, isto é, alguns jogos, para quem esteja a ouvir, pronto, na primeira jogada, vamos dizer assim, na primeira vez, nas primeiras rondas, de vez em quando até o primeiro jogo completo, vêm já preparados para ser só abrir e pousar e jogar exatamente como está lá e explica-se a ele próprio. Isto é, não tem livro de quer dizer, tem um livro de regras, mas não precisam de ir ao livro de regras. Alguns deles até na primeira página do livro de regras diz: se é a primeira vez que estás a jogar o jogo, faz este setup e fecha o livro de regras e vai jogar, porque nós explicamos o jogo de lá, a partir de lá, e não tem nada de apps, não tem nada. No fundo é um bocadinho o híbrido dos dois, não é? O que é que tu achas desse pensar, no fundo, construir o jogo, construir a primeira experiência dessa forma? Isso não é o híbrido. Isso para mim é a app em modo texto, não é? Sim. Mas é um livro de regras, não é? Porque não te obriga. Sim, mas sim, ok. Pode estar fora do livro de regras ou mesmo dentro, não é? Podes dizer, se for o primeiro jogo, vai para a página 4 e segue a partir dali. Se não for, começa na página 6. Pronto. Mas para ti... Pronto. Mas para mim eu acho que isso ajuda e eu acho que isso até pode contribuir para aproximar algumas pessoas da comunidade aos jogos que podem ser um bocadinho mais difíceis de entender, por exemplo, e se o jogo for relativamente complexo, eu acho que ajuda com certeza, não é? Porque eu monto o jogo e de repente eu tenho ali uma folha, 2 páginas, 4 páginas em que me explica, ok, pode não ser o jogo todo, pode ser o primeiro turno, os 2 primeiros turnos, qualquer coisa assim do género. Bem, eu confesso-te, eu gosto muito dessa experiência. Eu acho que no mundo dos videojogos é um bocado assim que as coisas acontecem também, e eu também tenho esse lado, não é? Tu não começas e ele diz-te logo, olha, estes são os controlos. Não, pá, olha, vamos começar a andar. E está integrado até dentro da história, não é? Quer dizer, olha, agora vais ter que olhar ali para cima, fala com esta personagem, vai não sei o quê, depois de um momento para o outro tu aprendeste os controles, aprendeste o que é que podes fazer e efetivamente vais começar a desenvolver o jogo em si. Acho que isto num jogo de tabuleiro também tem muito potencial para ser feito dessa forma, porque é até um bocado assim, e daqui a um bocado se calhar já vamos falar sobre como é que nós explicamos os jogos e como é que a coisa avança, mas antes de falarmos disso, a realidade é, estes self-tutorials são um bocado como é que nós explicamos, mas pensado pelo criador em como é que ele explicaria o jogo numa ronda de teste, vamos dizer assim, ou de vez em quando até mais do que uma ronda completa mesmo de teste. Eu até estou a pensar em alguns jogos em que são campanhas, em que a própria campanha vai-te acrescentando regras à medida que o jogo avança. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Max vs Minions. O Max vs Minions tem exatamente isso. Na primeira campanha, vamos dizer assim, no primeiro capítulo do jogo, tu estás a jogar uma versão ultra simplificada do jogo, quer dizer, aquilo não há inimigos, não tens batalhas, tens que andar tens só que te mover, tens a pressão da dificuldade do nível, mas é uma dificuldade marginal, e pronto, e acabas aquilo e de momento pode dizer, olha, agora é exatamente a mesma coisa, tipo, abres a segunda folhinha, não é? Rasgas lá o envelope, vais lá buscar a segunda folhinha e diz, olha, e agora o que tu fizeste trouxe aqui uns inimigos, porque pronto, eles agora apareceram. E tu é a mesma coisa, mas agora tens que bater nos gajos, porque senão eles batem-te em ti. E pronto, e tu vais fazer exatamente a mesma coisa agora com inimigos. Depois, e agora tens aqui uns poderes especiais, por isso agora tens mais. Agora os inimigos estão noutro sítio, um setup um bocadinho diferente e tens poder especial. Bem, eu acho que só no quarto ou no quinto
jogo que tu fazes completo, é que tens a experiência completa do jogo. Até lá foi um bocado aos bochechos que levaste mais uma regra e mais uma coisa para tu lidares. Isso é uma maneira muito interessante. Eu pessoalmente gostei do Max vs. Minions, gostei das outras experiências todas que já tive neste tipo de setups. Vou deixar o Bruno também dizer o que é que ele acha desse modo mais analógico das apps e se ele também é dessa opinião. Vai analógico. Não tenho muita experiência nesse tipo de setups. Eu diria que se calhar aqueles jogos que mais se assemelham a esse tipo de setups, não direi setups, mas que te ensinam à medida que o jogo vai avançando, são os Legacy Games, em que as regras vão mudando e em que as coisas que vão mudando são introduzidas de forma progressiva e as regras são leres, porque muitas vezes tu não sabes à partida o que é que vai mudar. Tem que acontecer, tem que haver um evento que mude algo, que te faça buscar uma peça, que te faça rasgar qualquer coisa, seja lá o que for, e as regras mudam e tu dás-te conta dessas regras no momento. Tirando isso, agora se for assim desde o início, o passo a passo analógico, eu não estou assim a lembrar nenhum jogo que eu tenha, ou pelo menos recentemente, que eu tenha jogado assim com essas características. Eu por acaso o que eu vi que efetivamente mandava não leres o manual e avançares direto para o setup e começares a jogar, era o Fog of Love. O Fog of Love para mim é o que teve mais essa experiência, confesso-vos, porque existe mesmo um baralho de cartas, no fundo dentro do baralho já pré-empacotado, nos momentos certos tem cartas de tutorial que não fazem nada. Aquela carta vai sair naquele momento e vai-te dizer, olha, neste momento vai-te sair a seguir, vira a próxima carta e tu viras, e a próxima carta é esta. E tu, adivinhaste, magia. Como é que pode ser? E essa carta podes fazer isto e isto. E tu, espetáculo, já aprendi uma nova regra. E depois aparece-te essa carta mais 2 ou 3 vezes, depois de um momento para o outro vai ter outra carta que te diz, alto, tu agora chegaste a um momento onde vais ter que fazer uma escolha. Vira a próxima carta e escolhe não sei o quê. E tu, como é que o gajo já sabia? E ele diz-te, olha, escolhe isto. E tu escolhes e no fundo és uma marioneta, vamos ser sinceros, mas no fundo és uma marioneta ali naquela ronda de teste, e depois ele chega ao fim e diz, olha, já aprendeste as regras todas, estás preparado para continuar a jogar, e tu sabes que a partir daquele momento já não há mais cartas de magia que ele te adivinha o futuro, mas ele sabe o futuro, não é? Porque a realidade é que aquele baralho todo foi acomodado naquela e depois tens aquele momento épico quando tentas fazer slivar o jogo, e a mim aconteceu-me exatamente o contrário, que é suposto tu jogares com o jogo exatamente como ele vinha. Ontem, a minha namorada slivou o jogo todo, pôs aquilo tudo lá dentro e depois eu disse assim, abre o manual pela primeira vez, ele diz, não mexas nos baralhos e põe-los exatamente como estão, e eu olho para o baralho todo slivado, depois olho outra vez para o manual e disse, numa ordem diferente, já foi. Eu fui online e afinal dá para ordenar. Já agora, para quem nos está a ouvir, se algum dia tiverem essa dificuldade no Fog of Love, em particular há um númerozinho no canto de cada baralho, podes pôr as cartas todas por aquele número e repetes o tutorial. Mas tive que ir ao BGG, felizmente, para descobrir esse pormenor, porque eu pensei que já tinha ido e tinha que ler o manual na mesma. Isto sobre self-tutorials. Eu acho que hoje estamos bem animados, malta. Por acaso hoje estamos num ritmo espetacular. Mas há uma parte que ainda não falamos, que eu gostava de falar antes de nós passarmos para a rubrica, que era como é que nós ouvimos ou explicamos, no fundo, de um lado e do outro, porque é outra maneira importantíssima, na minha opinião, até de nós os três, porque tem muita relevância, porque nós os três explicamos muitos jogos e também ouvimos muitas explicações de jogos, e é uma coisa que nós fazemos nos eventos, que nós fazemos para os nossos amigos. Sei que todos nós temos essa missão, não é? Somos sempre, quando é a nossa casa, quem é que explica os jogos? Somos nós. Tem que ser, e já há uma expectativa, já nem vale a pena tentar, não queres explicar tudo, tu também sabes, não, és tu, toda a gente está à espera que sejas tu, ninguém fez o trabalho de casa, e isso é uma parte também muito importante, porque nós temos essa responsabilidade tanto para explicar e também o que é que nós gostamos de receber, porque acho que todas as duas coisas estão muito ligadas. Eu, pelo menos para mim, eu gosto, não é que eu explico muito bem ou muito mal, mas eu gosto da maneira como explico e gosto que me expliquem da mesma maneira que eu explico, e é por causa disso que eu também explico daquela forma. Claro. Todos nós temos as nossas manias, se calhar essa é a minha, mas a realidade é, eu penso muito nisto, passo muitas vezes, já nem sei bem quantos jogos é que eu expliquei,
E eu acho que é uma maneira espetacular de ouvirmos jogos, porque nos desbloqueia de um montão de coisas. As complexidades, o vídeo pode ter qualquer coisa que não entendemos. Aquela interação humana de... Olha, é assim, está aqui o setup, bora lá então, estas são as peças que nós jogamos para fazer isto, estas são as peças para fazer aquilo, a mecânica é esta, é assim que se ganha o jogo. Toda aquela desenvolver e poder fazer perguntas é uma coisa que nenhuma das outras coisas dá, nenhum dos outros métodos dá, e este aqui é brutal, porque uma das coisas que mais acontece é perguntas. Olha, como é que é isto? Como é que é aquilo? O que é que aquilo quer dizer? Isso complementa e acelera a aprendizagem, na minha opinião, imenso. E também porque eu acho que sentes aquela companhia da outra pessoa, não é? Que é o especialista, não é? Não sei porquê, mas vou dizer este termo, não é o termo que eu queria mais usar neste momento, mas naquele, as pessoas olham para ti como, ok, és o gajo que sabe as regras, por isso vai tudo correr bem. Vai ser fácil, eu não preciso. Isto, se tiver dúvidas, vou-te perguntar. Pá, isso liberta muita gente que qualquer uma das outros métodos ia falhar para aquelas pessoas, e se for assim, elas vão à mesa e jogam e até querem jogar outro e nem tem problemas, não querem saber qual é o jogo, desde que tu expliques, por mim pode ser. Não sei, Miguel, o que é que tu achas? É para ti também receber essas explicações e dar essas explicações também assim tão enriquecedor para ti? Olha, eu acho que são coisas diferentes, porque a forma como eu explico pode não ser a forma como eu quero que me expliquem a mim. Ok. Revelação? E estou curioso. E isso às vezes acontece. Ou seja, idealmente eu diria que sim, a forma como eu explico é a forma mais simples e mais intuitiva possível do jogo. Mas às vezes não acontece que quando alguém me explica algum jogo que seja da forma mais simples e mais intuitiva. Porque, obviamente, cada pessoa tem a sua forma de explicar. Cada pessoa tem a sua forma de entender as coisas e depois de transmitir a mensagem, e às vezes para mim aquilo não é a forma mais streamline da coisa, e às vezes a malta dá ali umas voltas e depois, espera aí, afinal esqueci-me que ali também podes fazer não sei o quê, e tu, oi, Jesus, esses momentos. Pronto, exato, claro. Portanto, há sempre estes momentos. Quando de vez em quando acontece aí no final do jogo, não é? Que também conhecemos algumas pessoas que também no final do jogo se lembram daquela regra, aquela que pronto, dá jeito para mim. Não, mas eu agora também posso fazer isto. Então, mas tu não explicaste isso em lado. Um abraço, João. Eu sei que estás a ouvir. Mas pronto, quando sou eu a explicar, eu gosto de ter aquilo mais ou menos streamline. Ou seja, aquilo começa numa ponta e acaba na outra, e aquilo faz tudo sentido e é incremental, e as pessoas... Eu tento explicar sempre a parte mais fácil primeiro e depois ir incrementando a dificuldade até chegando àquele ponto em que, ok, já perceberam tudo o que está para trás, agora vou incrementando um bocadinho, já está? Ok, então já perceberam o jogo, já sabem jogar, boa sorte, vamos embora. Mas... E aquela pessoa que te chega no meio da tua cadência, tu a perceber a tua estrutura, gosta da tua estrutura, e que chega no início e diz, olha, como é que se ganha o jogo? Calma, mas estou-te a explicar agora como é que se move, ou como é que tu inicias, mas como é que se ganha o jogo? Mas há 50 maneiras de ganhar o jogo. São estas todas que eu tenho que explicar. Era isso que eu ia dizer, que era um mas, e depois tu interrompeste-me, que era mas. Às vezes há pessoas que gostam e se expliquem ao contrário, que é, eu não quero saber de estrutura de não sei do quê, eu quero saber como é que se ganha o jogo. É com pontos, está bem, como é que eu ganho pontos? E é um bocado ao contrário. Mas pronto, mas aí tudo bem. E aí, meus amigos, lamento imenso, mas vamos por regra de maioria. Se a maior parte das pessoas gostar mais da estrutura, eu primeiro explico a estrutura toda e depois eu faço um resumo das regras e digo, olha, agora para ti especificamente, ou para vocês especificamente que me perguntaram como é que se ganha o jogo, ganha-se o jogo com pontos, faz assim, para ganhar pontos podes fazer assim, 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 ou assim, assim, assim. Pronto, mas o que eu peço a essas pessoas é por favor, estejam minimamente atentos à explicação estruturada, porque eu não vou voltar a repetir isto tudo, porque eu não consigo explicar isto ao contrário. Ao contrário, entre aspas, não é? Certo. Não consigo. Pronto. Quando sou eu a ouvir a explicação, lá está, idealmente eu gostava que me explicassem isso de uma forma mais estruturada, do mais fácil para o mais difícil, mas nem sempre acontece, porque às vezes as pessoas, cada pessoa tem a sua forma de explicar, obviamente. É daquelas coisas que não há certos nem errados. Não há, este explicou isto da forma certa. Não há certos e errados. A pessoa A explica da maneira X, a pessoa B explica da maneira Y, e está tudo bem. O objetivo é que no final da explicação
haja o mínimo de dúvidas, o mínimo de perguntas e toda a gente se sinta minimamente confortável para jogar. É verdade, é um bom princípio, é uma boa métrica de sucesso, realmente. E Bruno, e tu? Como é que tu sentes? Tu explicas bué e sei que de vez em quando nem sempre é fácil, não é? Não, nem sempre é fácil. Isto requer muita prática. São muitos anos a virar frangos, como se costuma dizer. Eu acho que hoje explico muito melhor do que explicava 10 anos atrás. Ganhei algumas rotinas que se calhar hoje já não necessito delas, mas sobretudo ao início eu era aquele maluco que tinha o jogo montado sozinho e estava a falar para uma plateia que não existe porque estava a ensaiar a explicação do jogo e às vezes aparecia alguém, minha namorada ou seja lá quem for, e perguntava o que é que eu estava a fazer e eu dizia olha lá que eu agora estou concentrado, não me interrompas porque eu estava ali no meio do raciocínio. Mas isto há tantas vezes vais ensaiando que depois a coisa encaixa e já não precisas estar a repetir isto nos novos jogos porque já começas a ganhar uma rotina. Na minha opinião, ou pelo menos no meu caso, eu tenho uma estrutura muito definida, fixa, que é, primeiro começo a introduzir o tema. Eu quero que as pessoas percebam o que é que se passa ali. Às vezes é mais fácil para as pessoas entenderem as regras se souberem o que é que se está a passar no jogo. E depois, a segunda coisa, e isto é obrigatório, é exatamente aquilo que há bocadinho estava a falar, é como é que se ganha o jogo. Eu começo logo por aí. Não é dizer que ações é que te levam a ganhar o jogo. É ganha-se com mais pontos de vitória, ganha-se porque é o primeiro a chegar a isto, se é uma corrida, etc. E as pessoas começam logo a perceber que tipo de jogo é que é. Depois, se houver um player aid, pessoal, toda a gente com o player aid na mão, porque à partida estão lá as fases do jogo. Então, a primeira fase é esta. Na primeira fase faz isto. Na segunda fase faz isto. Mas o isto não é só falar. Eu gosto de estar a mexer, lá está. Gosto de aprender assim, mas também gosto de ensinar assim. Estou a ensinar às pessoas o tipo de ações que existem. Olha, por exemplo, esta ação, pego nesta peça, coloco ali que é um worker placement e isto dá-me estes recursos. E pego mesmo nos recursos e vêm para mim. E ao mesmo tempo as pessoas vão começando a assimilando as regras. E pronto, passo por todos os passos e acaba o turno. Quando acaba o turno, o primeiro jogador muda e vamos voltar a fazer estas etapas todas até o critério de final do jogo. E normalmente é esta a minha estrutura e tem corrido bem, pelo menos dentro do meu grupo, que é muito difícil. Eu muitas vezes, até porque estou cansado ou tive pouco tempo, não estou muito seguro sobre as regras, porque é a primeira vez que vamos jogar e digo, olha, vou só pôr aqui o vídeo, ponho aqui mesmo na televisão para toda a gente ver. E eles assim, não, eu prefiro que sejas tu a explicar. Portanto, acho que eles próprios admitem que pelo menos a coisa corre melhor do que corria há uns anos atrás e acho que também eles já estão habituados e também gostam dessa estrutura. Quando estou nos eventos é exatamente a mesma coisa. Gosto de seguir este diapasão. Eu próprio sinto-me confortável com ele. É como se eu tivesse um guião, é como se fosse um guião de entrevista de emprego em que nós sabemos como é que se começa e quais são o tipo de perguntas e como é que se acaba. Eu já tenho isto estruturado na cabeça e é de evitar. Em relação a perguntas que me façam, eu normalmente não é que eu não respondo às perguntas que me fazem, mas eu dou ali um período para fazerem perguntas. Acabei de explicar qualquer coisa. Há alguma dúvida? Não há? Ora, pronto. Então há mais isto. Fui claro? Pronto. Ok, pergunta, diz. Ok, já lá vou, porque isso é mais à frente. E então, às vezes até pode soar um bocadinho de arrogância, mas se não me interferirem na forma de explicar, com a certeza que eu vou conseguir chegar a tudo aquilo que eu quero chegar. E isso depois evita aquelas coisas normais que existem, que é, mas eu não sabia que isto ia acontecer, não sabia que o jogo tinha esta regra, não sabia que se ganhava pontos desta forma, esqueceste de dizer isto. Isto vai sempre acontecer, sobretudo quando são jogos com muitas regras. Mas se não interromperem o raciocínio, essa margem fica mais curta. Portanto, é assim. É esta a minha forma de explicar e também é esta a forma que eu gosto de aprender, mas é os vídeos que eu vou. Já agora, só para dizer quais são os vídeos de eleição, ou pelo menos os canais de eleição, é o Games in a Nutshell, que é um canal relativamente novo, é o Watch It Played, que é bastante conhecido até. Estes dois, acima de tudo, e o John Gets Game, mas esse é mais um playthrough em que ele vai explicando o jogo à medida que vai jogando. Podemos deixar estes links na descrição e vocês, se quiserem, vão lá. E são úteis. São úteis porque têm uma panóplia de jogos que é praticamente quase tudo o que é novidade
estes três conseguem englobar. Apesar de não aprender da mesma forma que ensino, eu acho que também a experiência ajuda a assimilar as coisas, e por ter estes três é que eu digo que eu também já os conheço e já sei como é que eles vão abordar o tema, e acabo por pôr a minha mente adaptada àquilo que eu tenho a certeza que vai ser também a abordagem deles. Força, Miguel, tu também estavas a pensar... Eu tenho só uma pergunta para o Bruno, que é se tu achas que essa forma, essa estrutura que tu arranjaste, que é quase o resultado de tu começares a jogar jogos se calhar um bocadinho mais complexos. Achas que está relacionado? É possível. Sim, tens razão. Porque, como eu te disse, eu há 10 anos não explicava os jogos como eu explico agora, e a minha própria evolução enquanto jogador foi, de há 10 anos para cá, foi progressiva. Talvez de há 5 ou 6 anos para cá, que é quase tudo Eurogame, jogos mais complicados, com muitas regrinhas, etc. E eu diria que no início eu não explicava os jogos dessa forma, e se calhar agora explico porque são jogos com uma estrutura também muito parecida uns aos outros. Eu estava-te a perguntar isto porque eu às vezes, quando o jogo vou chamar demasiado complexo, quando é um jogo mais pesado, sei lá, um Lacerda, ou qualquer coisa assim do estilo, ou pelo menos um jogo que tem um manual muito grande, o que eu dou por mim a fazer é tipo um manual condensado de 5, 6 páginas, estás a ver? Em que eu chamo aquilo o guia de explicação, quase, em que eu explico, isto, e se calhar o que está em 2 páginas eu consigo condensar em metade, em meia página. Pronto, depois também vem de ossos do ofício e vícios de trabalho, porque lá está. Enfim, mas ajuda. Quem escreve manuais técnicos depois está habituado a resumir coisas. e de maneira que ajuda, claro, porque depois tu tens um manual de 20 páginas que tu resumiste em 4 ou 5. E se tu depois conseguires pegar nessas 4 ou 5 páginas, depois para mim torna-se mais fácil de explicar às pessoas, porque estou a ler ou estou a consultar de 4 ou 5 páginas em vez de 20. Pronto, e aí ajuda. Bom ponto. E antes de passarmos para a nossa rubrica, surgiu-me aqui uma ideia do que estava a ouvir do Bruno, que é, será que, isto de certeza que está também na mente dos nossos ouvintes, principalmente os que não conhecem muitos jogos, vão pensar, mas para eles aprender regras é fácil, depois de ter jogado mais de 100 jogos, isto é tudo igual. A realidade é que, na minha opinião, os jogos são todos diferentes, mas ajuda muito ter jogado as mecânicas base todas já algumas vezes, porque realmente quase que, se eu estiver a jogar convosco ou com malta que já joga muito, eu ver e começo logo a minha explicação. Não há isto é um worker placement deste tipo, que é uma corrida para o primeiro a chegar aos não sei quantos pontos, ou a ter não sei quanto. O primeiro gajo a ter 20 recursos acaba o jogo e ganha. E eu explico-vos isto em metade do tempo. É verdade. E eu também aprendo o jogo em metade do tempo. Sim. É verdade. Até te digo que grande parte dos meus amigos que jogam regularmente comigo, eles não se calhar já são gamers porque jogam todas as semanas e se calhar já são considerados gamers, mas não são pessoas que vão ao BGG, que se informem. Mas quando eu digo ao pessoal, sexta-feira ou sábado, jogo cá em casa, é um jogo novo, eles já perguntam que tipo de jogo é que é. Se eu disser que é um worker placement, se é um drafting, seja lá o que for, eles já começam a ter uma ideia daquilo que vão ter à mesa. E é interessante. A nossa experiência, e quanto maior for a nossa experiência, mais fácil também é para a pessoa, estou a falar da pessoa que está a aprender, é mais fácil aprender se tu também jogares muito. Portanto, estou-me a rever naquilo que estás a dizer. Obviamente eu sou a pessoa que explica e ajuda bastante ter jogado centenas de jogos, mas mesmo para as pessoas que não têm muita experiência, mas que já jogaram alguma coisa, coisas diferentes, ajuda também a aprender o jogo seguinte. Eu concordo com isso. A experiência ajuda. No fundo, em resumo, isto fica mais fácil se vocês jogarem mais jogos, malta. É só isto. Não custa nada se vocês jogarem mais jogos. Por isso, o segredo é continuem a jogar e continuem aí a aprender jogos novos, e isto de momento para o outro aprendem tudo. O segredo está aqui. É a nossa conclusão. Bora lá seguir para a nossa rubrica.
Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos falar sobre 3 jogos ligados ao tema, como aprendemos os nossos jogos de tabuleiro. Por isso, Bruno, vou-te passar a palavra. Que jogo trazes tu para nós hoje? O jogo que eu trago hoje é o Fabled Fruit, de 2016, criado pelo Friedman Freeze, e é um jogo de 2 a 5 jogadores. E foi editado pela 2F Spiel. O que é que se trata este jogo? É um jogo em que estamos a tentar fazer sumos de fruta. Coletamos ou colecionamos cartas de fruta, são várias frutas, morango, ananás, etc. E depois estamos a tentar gastar essas mesmas cartas para adquirir cartas que estão em cima do tabuleiro, que são as cartas de ação, que têm um requisito. Por exemplo, gasta 3 morangos e uma banana e pronto, podes ir buscar aquela carta. E às tantas, quando vais buscar um X número de cartas, ganhas o jogo. E depois depende do número de jogadores. Porquê é que eu escolhi este jogo? Eu escolho este jogo pelo formato. Isto faz parte de um estilo de jogo que o Friedman Freeze inventou, que é os Fable Games, que são jogos que têm uma dinâmica em que tu vais aprendendo o jogo à medida que o jogo vai avançando. As regras vão mudando, etc. Mas tudo o que vai mudar, tu não tens isso no livro de regras, tens na própria carta que é nova, que surge no jogo. O que é que acontece? Estão 6 cartas na mesa, todas elas com uma habilidade diferente, e é um worker placement. Nós vamos colocar o nosso meeple e vamos fazer a ação dessa carta. E depois, no nosso turno, temos que mexer esse meeple e colocar noutra carta, e ou fazemos a ação da carta, ou então gastamos as frutas para fazer o sumo de frutas. Quando fazemos um sumo de frutas, há uma carta nova que ainda não estava em jogo que aparece. Portanto, vamos imaginar que são cartas numeradas de 1 a 6. A carta número 7 aparece quando uma das cartas que estava na mesa é adquirida. Portanto, não só as regras do jogo mudam porque aparece uma carta nova, como existem cartas que se vão esgotando à medida que vamos adquirindo. Há ações que vão deixar de existirem no tabuleiro. E vão outras surgindo no tabuleiro. Portanto, é um jogo que está sempre a mudar. Não é um legacy pelo conceito, mas acaba por ter muitas semelhanças a um legacy, apesar de ser um jogo muito simples, muito leve. E como são 50 cartas diferentes, o que aconteceu no meu grupo, por exemplo, vamos imaginar que nós fizemos uma sessão de vários jogos em que chegámos à carta 16. Nós arrumamos as cartas, porque dá para fazer uma espécie de save, e passado um tempinho, se quisermos voltar a jogar, em vez de começarmos a jogar desde o início, voltamos a jogar com o setup que estava atual naquele momento, já a partir da carta 16, e depois passa a vir a 17, a 18, e o jogo muda completamente, porque há ações que são completamente diferentes. A carta 1 é completamente diferente da carta 16. A carta 1, quando sai, que era uma carta tão boa porque nos permitia ir buscar cartas de forma direta, agora se calhar já tem que ir a um sítio buscar uma carta para depois converter noutro sítio, e então o jogo muda muito a própria estratégia. Mas é um jogo muito divertido, é daqueles jogos em que é uma corrida para ver quem é que chega primeiro. Tem uma arte também muito, não vou dizer infantil, mas é muito cartoonizada, dá uma sensação de ser um jogo leve, e acaba por ser, mas é um daqueles jogos que pode demorar 2-3 horas se tu quiseres fazer um jogo em que quase chegas à carta número 50, que eu digo já que nunca cheguei, portanto eu nunca cheguei ao final do jogo. É um jogo divertido, os meus amigos surpreendentemente gostam muito do jogo, e às vezes até dizem: então porquê é que não traz o jogo das frutas? Eu já nem me lembro qual é que é o jogo das frutas, porque eu não associo este jogo ao jogo das frutas, mas agora já sei, porque já me deram na cabeça que o jogo da fruta é daquele que vai até a carta número 50. E é estranho porque o Friedman Freeze não costuma fazer deste tipo de jogos, costuma fazer jogos bem mais complexos, e o jogo não é assim tão complexo quanto isso. É um jogo até divertido e simples e leve, que eu recomendo. Não sei se ele está out of print ou não, mas está. Acho que sim. A minha versão até é espanhola, mas espanhola e inglesa vai dar ao mesmo, dá para perceber. Olha, recomendo.
e é um jogo completamente diferente porque vais aprendendo o jogo à medida que o jogo vai avançando. Quem me conhece também sabe que eu sou um fã de Friedman Fries, do senhor do cabelo verde, e dos jogos verdes. É muito fácil encontrar os jogos dele, são as caixas verdes. Sim, a capa é verde, sim. Sempre tudo verde, é uma coisa incrível. E por acaso falaste dos Legacies. Eu acho que deve ser o único tipo de jogo que o senhor ainda não fez. Eu acho que ele já fez. É muito parecido, por isso se calhar até acha que isto já é um Legacy, só que ele deu um nome diferente, que é os Fable Games. Que existe uma linhagem de jogos com temas diferentes, com algumas regras diferentes, em que é esta a ideia, que o jogo é dinâmico, vai mudando. É uma das coisas que eu adoro nele, é que ele cria mesmo, ele cria coisas completamente novas e dou-me a lembrar também do Fast Forwards e dos... ele cria conceitos que nunca ninguém criou. Ele não acho que seja o criador de jogo mais consensual, vamos dizer assim. Ele tem jogos muito bons e jogos que, pronto, mas ele vai experimentando e tiro-lhe o chapéu por isso. Fable Fruit é na minha opinião, um jogo que é exatamente isso, uma boa experiência que funcionou também muito bem, mas é sem dúvida sair fora da caixa. Muito fixe. Sim. Miguel, e tu? Que jogo trazes tu para nós hoje? Ora então, o jogo que eu trago é o Root. O Root que foi... que tem como autor o Sr. Cole Verla, ou lá como é que se diz, peço desculpa ao senhor, e foi publicado pela Leather Games. É um jogo de 2018. Porquê que eu trouxe este jogo? Primeiro porque é um jogo que eu já joguei, até gosto bastante dele. É um jogo que dá para vários jogadores, é um jogo assimétrico, ou seja, cada jogador tem uma fação diferente, que tem condições de vitória diferentes. É uma espécie de uma batalha numa floresta, entre várias fações, que são obviamente os jogadores, e então cada jogador tem a sua fação e tem a sua própria forma de jogar e tem a sua condição de vitória que também é diferente. E então isto à partida vai causar grandes problemas, primeiro para quem explica, não é? Porque depois na prática vai ter que explicar, se estivermos a jogar com 4 pessoas, quem explica vai ter que explicar 4 jogos diferentes, porque cada jogador tem a sua fação, tem a sua forma de jogar que é diferente, tem a sua forma, a condição de vitória, etc. por aí fora, e portanto quem vai explicar tem que explicar 4 jogos diferentes. Mas eu trouxe este jogo não é pela dificuldade da explicação, mas é precisamente ao contrário, que é, o jogo traz uma walkthrough sheet, ou seja, é uma folha que vem na caixa, de um lado e do outro, em que tem uma coisa que é tipo um ready to play. Então, essa folha traz uma explicação detalhada dos primeiros 2 turnos para quem quiser. Ou seja, quem quiser, pega no jogo, faz o setup, etc. E depois tem ali uma explicação de o turno 1 vai-se passar assim, o jogador 1 faz isto, o jogador 2 faz aquilo, o jogador 3 faz aquilo, por aí fora. E no turno 2, o jogador 1 faz isto, o jogador 2 faz aquilo. Portanto, é uma coisa completamente guiada, é um tutorial e permite aos jogadores verem o que é que acontece com a sua fação durante as primeiras 2 rondas. A partir daí, o jogo é vosso. Mas naquelas primeiras 2 rondas, cada jogador tem uma sensação bastante boa de como é que a sua fação funciona e de como é que pode interligar-se com as outras. A partir daí, claro, é vosso, desenrasquem-se, divirtam-se e que ganhe o melhor e quem conseguir. Agora, aquela folhinha está ali precisamente para ajudar, que são os tais self-tutorials, não é? que estávamos a falar há pouco. Não é uma app, mas está mesmo na caixa do jogo. É uma folhinha com as 2 primeiras rondas, se quiserem jogar assim, obviamente. É ótimo e é útil para quem está a experimentar uma fação nova. Até podem não ser para jogadores completamente novos, mas pode ser para jogadores que estejam a experimentar uma fação com a qual nunca tenham jogado antes. Eu já joguei com os pássaros, agora vou jogar com os gatos. Ok, então os gatos jogam assim e têm os primeiros 2 turnos podes fazer assim. Agora a partir daí é contigo. E portanto é essa a minha sugestão, é o Root. Sim senhor, grande jogo. Sei que o Bruno gosta muito de explicar esse jogo, não é, Bruno? Adoro mesmo.
Não, só que não. A assimetria foi um grande ponto, Miguel, porque jogos assimétricos onde cada um tem as suas regras torna-se assim realmente um grande pain in the neck. Já agora deixa-me só dar aqui uma dica, que é, se forem jogar algum jogo assimétrico, malta, não se metam nisso sem ver um videozinho, por exemplo. Aí, vejam um vídeo, porque de certeza que há vídeos de como jogar a facção X, como jogar a facção Y. E, combinem antes e digam, olha, eu vou jogar com este, eu vou jogar com aqueles, eu vou jogar com o outro, e vejam um vídeo de como é que se joga dessa facção, porque são 4 jogos diferentes e eventualmente não se metam nas coisas do vamos confiar neste que ele explica. Eu vou partilhar para os nossos ouvintes mais ou menos o que é que está a acontecer aqui no backstage do lado do Bruno. É mais ou menos isto. Mas ao mesmo tempo eu estou a olhar para o Miguel e ele parece o velho do Restelo. Não se metam nas drogas e não sei o quê, porque não se metam nisso. É um pouco isso. É um bocadinho, mas é mais naquela do não confiem no tipo que está a explicar, porque coitado do rapaz ou da rapariga que está a explicar, porque tem que explicar 4 jogos diferentes. Não obriguem a fazer isso, não obriguem ninguém a fazer isso, não façam isso, vão ver o vídeo. Atenção, concordo. Mas olha que o velho do Restelo está a dizer às pessoas para irem ver vídeos. Isso já viste? Pois é. Se fosse eu a fazer esta sugestão, caía aqui o público todo que vocês ouviram, caía para trás, andava abaixo. Tinha gente à porta já. Ora, eu efetivamente vou-vos falar de um jogo que eu gostei bastante de aprender de forma digital. O jogo chama-se Star Wars Imperial Assault, é de 2014. Tem vários designers, o Justin Kapenham, o Corey Kanekish e Jonathan Ying. Eu acho que só consegui acertar no nome de Jonathan, por isso. Isto é publicado pela Fantasy Flight Games, aquela famosa e muito incrível editora de inserts, aquela que nós já falamos também com muito carinho. Isto merecia um drum roll joke, não era? Já foi tarde. O jogo é muito giro. Se vocês gostam do mundo de Star Wars, acho que vocês vão se deliciar. Se forem mesmo fãs da história de Star Wars e do mundo, do universo cinematográfico que foi criado pelo John Lucas. Eu digo-vos uma coisa: o jogo em cima da mesa faz mesmo lembrar e tem muita alusão aos elementos do universo de Star Wars. Está cheio de miniaturas. É um jogo de estratégia, Tactical Combat, ok? Se vocês também vocês têm que gostar dessa parte, ok? Se não gostarem, podem gostar muito do universo de Star Wars, mas vão ter que fazer muitos combates táticos e aquela coisa de line of sight e essas coisas assim tornam o jogo se calhar um bocado aborrecido. Se vocês, a história não vos vai compensar essa parte, que há mesmo muita parte de combate tático. É um jogo cooperativo, basicamente tem todas as pessoas de um lado da Rebellion e depois uma pessoa do lado do Império. E é isto o jogo. O jogo é fazer campanhas dentro do universo efetivamente aquilo acontece depois da destruição da Death Star. Para quem gosta do universo de Star Wars vai entender, pronto, isto é a seguir ao episódio 6. Ok? É logo a seguir. Existe efetivamente uma guerra civil galáctica entre a Rebel Alliance, a aliança dos rebeldes, e o Galactic Empire, que ainda tem alguma força, mas que foi altamente destruído pela destruição da Death Star, não é? Por isso, isto aqui é mais ou menos esse momento. Tem várias campanhas, se a memória não me falha, são 5 ou 6 campanhas que vocês vão fazendo e vocês aprendem todo o jogo, se quiserem. Tem manual, por isso, mas se quiserem com uma companion app, que é espetacular, que não só vos ensina o jogo, como durante o jogo vos ajuda a gerir o jogo, porque há ali muita
há muito admin do jogo, é um jogo algo complexo e a Companion App ajuda-vos imenso a vocês não se esquecerem de nada que têm que fazer, e é um step by step ali ao longo da campanha. E pronto, depois vocês têm o livro da campanha com a história e com essa componente toda. Já agora, para quem nos está a ouvir, se vocês gostarem mesmo muito da parte de batalha, vocês podem jogar o jogo em si em modo skirmish, que é só basicamente fazer batalhas uns contra os outros e não precisam, esquecem a campanha e vão para ali andar à porrada com figurinhas de Star Wars e o jogo funciona muito bem assim, porque o jogo tem a campanha, mas depois na realidade, outra vez, tem esta parte tática que é um elemento muito forte do jogo. Vocês depois pegam nos mapas e constroem um mundo e andam à porrada e quem ganhar, ganha e é vencedor. Não precisam efetivamente seguir aquele setup da campanha que tem aquele tile posto naquele sítio junto com o outro, depois aparecem estas figuras nestas posições e depois tem uma história por trás que vocês estão a viver. Mas pronto, isto é Star Wars Imperial Assault in a nutshell, assim muito, muito rapidamente. Com uma Companion App muito bem feita, mas mesmo muito bem feita. Quando eu digo muito bem feita, é sons, arte, step by step está muito bom. Está mesmo muito bem feita. Não foi assim não é uma componente que venha no jogo assim de género, olha, isto vem com uma Companion App. Quando eles pegam na caixa, se calhar não pensam nisso, mas e se por acaso têm um jogo ou já experimentaram um jogo e não sabiam, que acho que até está no manual, se não me falha, já não me lembro, mas acho que logo na primeira página vem a referência à Companion Apps. Se não repararam, usem, porque melhora bastante a experiência do jogo e sem dúvida da aprendizagem. Imperial Assault do universo Star Wars. Era este o jogo que tinha para vocês hoje. E é todo o tempo que tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Nós estamos muito curiosos sobre como é que vocês aprendem jogos de tabuleiro, se gostam de explicar, se gostam de ler livros de regras. Sim, eu sei que sim, eu sei que vocês todos adoram ler livros de regras, ou se é mais vídeos. Então não. Partilhem as vossas... Team Video. Team Video, hashtag DICE Podcast Team Video, não é? Ok. Sim. Partilhem as vossas opiniões com a hashtag DICE Podcast, ou no Facebook, ou então façam na nossa página do Facebook, ou então no WhatsApp da DICE Cultural. Tem os links todos aqui na descrição aqui do episódio, e vamos manter esta conversa sobre aprendizagem de jogos de tabuleiro viva, porque nós estamos muito curiosos de saber as vossas opiniões. Podem também nos fazer chegar um e-mail para podcast@dicecultural.org com os vossos feedback, ideias, novos episódios que vocês gostassem que a gente fizesse. É só mandar um e-mail que a gente está cá para cumprir esses feedbacks todos e nós agradecemos imenso. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. E se gostaram mesmo muito do episódio, então é partilharem com os vossos amigos, com a vossa família, para nos ajudarem a crescer e chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa muito agradável sobre as nossas manias e vícios de aprendizagem dos jogos de tabuleiro. É sempre um prazer fazer estes episódios convosco, malta. Obrigado, Marco. Obrigado, eu. Relembro que a DICE Cultural continua a lançar muito conteúdo escrito e em vídeo. Podem seguir tudo no site da DICE Cultural, dicecultural.org, e tem lá os links para o Facebook, para o Twitter, para o YouTube, para o Instagram, para todo lado, e para o nosso parceiro meusjogos.pt, o parceiro da DICE Cultural para todos os conteúdos escritos. Todas as sextas-feiras já sabem que o Discord é a casa da DICE Cultural para as jogatanas do final de semana, não é? Por isso, à sexta-feira abrimos o final de semana em beleza. Juntem-se a nós, vão ao Discord, também está o link aqui na descrição do podcast para jogarem connosco. Nós cá estaremos nas habituais 2 semanas para mais um episódio, para falar, desta vez vai ser sobre Heavy Games. Não vão querer perder. Malta, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até o próximo episódio, malta. Grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.